Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de março de 2014, é uma segunda-feira. O verbete de número 2950, ele tem 5 páginas, 49 elogias e 11 máximos. O tema é a autorreciclagem afetiva e foi feita segundo a especialidade autorreciclologia. Quem redigiu o verbete é a neoverbetógrafa Tereza Cristina Monteiro. Tereza Cristina Andrade Monteiro, ela é graduada em Letras, Português, nacionalidade brasileira, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntária da Conscienciologia desde 2008, docente da Conscienciologia desde 2011 e tenepsista desde 2012. A autorreciclagem afetiva é a mudança para melhor na qualidade das relações de afeição da consim, homem ou mulher, enquanto resultado da reforma íntima quanto aos próprios valores, posturas e condutas. Na pensenologia nós destacamos o holopensene pessoal da afetividade sadia, os reciclopensenes, a reciclopensenidade, os fraternopensenes, a fraternopensenidade, e a reciclagem holopensênica da afetividade pessoal. Na fatologia, o desenvolvimento da visão autocrítica nas interações, a autorresolução de conflitos íntimos, o autoenfrentamento das dificuldades afetivas, as autossuperações alcançadas pela utilização dos trafores, a condição de autoimperdoador. Aí, entre parênteses, ela coloca a especialidade autodefinologia. Bem importante isso. As autogestações conscienciais, sendo catalisadoras das autorreciclagens, a docência conscienciológica sendo recicladoras de condutas, a consciencioterapia esclarecedora da necessidade da reciclagem afetiva, a distorção cognitiva produzindo patopensenes impeditivos das trocas afetivas sadias, o autodesvelamento propiciado pela TARES, a ressignificação das relações grupo-kármicas pela vivência do paradigma consciencial, a recomposição grupo-kármica alcançada por meio das reconciliações, a alteração das prioridades enquanto atratora de situações favoráveis à evolução, a mudança de valores resultante das reciclagens intraconscienciais. Nós lemos poucos itens, mas a gente chama atenção que essa fatologia tem 23 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, né? E aí a gente convida todos aí para lerem com mais calma essa fatologia. Na parafatologia, os paravínculos afetivos, os insights transmitidos pelos amparadores extrafísicos, o autoinvestimento nas reciclagens programadas no curso intermissivo pré-ressomático, a autocompreensão das reações emocionais por meio da projetabilidade lúcida, as reconciliações realizadas nos 10 minutos iniciais da TENEPS, a afetividade avançada nas práticas interassistenciais da TENEPS, o contato com a autorrealidade afetiva nos experimentos parapsíquicos. Queremos chamar a atenção também que na argumentologia tem aí o parágrafo taxologia, no qual, sob a ótica da autorreciclologia, a verbetógrafa coloca na ordem lógica 2 âmbitos nos quais podem ocorrer ou ocorrem a autorreciclagem afetiva. Na remissiologia, nós destacamos aí os verbetes afetividade duradoura, autodiscernimento afetivo, paravínculo, reciclagem do temperamento e reciclagem prazerosa. A frase enfática: a autorreciclagem afetiva é condição essencial para a vivência teática da interassistencialidade avançada, desenvolvendo nos contatos e paracontatos, o universalismo e o maxifraternismo. Questionologia. Você já refletiu sobre a qualidade das próprias relações afetivas?
está disposto ou está disposta a fazer uso da coragem evolutiva para realizar as autorreciclagens necessárias na área da afetividade? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui aí com 3 fontes de referência. Vamos agora ler a mega-análise elaborada pelo João Paulo. Interconsciencialidade, interdependência, interrelação, reconciliação e ressignificação, autorrenovação, autopesquisa, neoconduta, neopostura, neoatitude, amizade, afetividade, maturidade, reciclopensenidade, fraterno-pensenidade, autoconsciencioterapia, autorreciclologia, grupo karmologia, psicossomatologia e conviviologia. Antes de passarmos aqui as perguntas dos teletertulianos, a gente quer fazer a pergunta clássica para a Tereza, que é o que te motivou a fazer esse verbete, quais as pesquisas assim que mais chamaram a atenção de você nessa pesquisa, o que aconteceu com você, se escrever o verbete melhorou essa condição, conta para nós aí um pouco dos seus bastidores aí. Tá certo. Boa tarde a todos. Bom, o que me motivou a escolher esse tema de autopesquisa foi o meu histórico pessoal, de infância, adolescência, juventude, de uma condição de muita timidez, de muita inibição na expressão da afetividade. E quando eu comecei a estudar na Conscienciologia, eu vi na autopesquisa uma oportunidade de trabalhar. E me chamou a atenção esse tema, só que eu estava muito na zona de conforto no início. Quando eu comecei a fazer a escola de projeção lúcida, tem aqueles relatos dos módulos. E eu escolhi o tema da reciclagem e fui fazendo os relatos, até que chegou um momento que eu percebi o meu gargalo. E eu percebi o gargalo a partir da consciencioterapia. Eu fiz a consciencioterapia em janeiro de 2010 e eu coloquei 6 demandas na minha consciencioterapia. Então, chegando lá, né, no primeiro momento, li, a consciencioterapeuta virou para mim e falou assim: olha, Tereza, a gente pode resumir todas as suas demandas em uma única só. É a questão da afetividade. É isso que você tem que trabalhar. Então, a partir de 2010, eu identifiquei que eu precisava resolver isso de uma forma mais efetiva. Então, começou daí. O que acelerou bastante esse processo foi a técnica Amazônia de Vida, que eu fiz de outubro de 2011 a outubro de 2012, em que a gente coloca as metas que a gente quer alcançar. E eu vi que era uma oportunidade de eu enfrentar isso de uma forma mais objetiva, né, com mais coragem, porque antes eu sabia que eu precisava trabalhar isso, mas acabava priorizando outras coisas. A partir da técnica Amazônia de Vida, eu não teve saída. Não tive saída, porque se tornou um desafio para mim cumprir aquelas metas. E eu coloquei sabendo de toda a dificuldade que eu teria no enfrentamento dessa questão. Mas falei, vamos lá, vamos encarar. Ainda bem que tem a reciclagem prazerosa, né? Tem até a na sua remissiologia. Sim, procurando desdramatizar essa condição, né, do autoenfrentamento. Então, assim, foram os pontos principais. Que bom que rendeu um verbete para a gente, né? Uhum. Porque eu até, quando eu li a sua definição, eu falei assim, uma definição tão simples, né? Mas é uma questão tão difícil, né, da gente resolver, porque quem não tem problemas de ter que reciclar algum tipo de grau, nível, de modelo, né, de afetividade, todos nós temos, né? Então, assim, uma definição simples, mas bem complexa, né, de você realizar, assim, mas não impossível, nada que a técnica de um ano de vida não resolva, né? E a autopesquisa, nesse tema, eu considero que ela continua sempre, porque sempre há alguma questão a ser enfrentada, a ser superada até a gente chegar na autotransafetividade, o caminho é longo, né? É muito longo. Mas é assim que é bom. O diferencial que eu vejo é o olhar
que eu comecei a colocar um olhar mais atento para tudo que envolve essa área da afetividade. E o compromisso que eu passei a ter comigo mesma, né, de enfrentar e de superar as dificuldades. Depois você vai contar muito mais para a gente, que esse olhar aí me instigou aqui saber que olhar é esse para a afetividade que você teve. Mas vamos aqui começar um pouco as perguntas aqui do Zé Tertuliano, depois a gente volta. Não vamos deixar de voltar a essa questão. Tá bom. A verbetógrafa, professora Tereza, Fatologia, página 5, final da primeira linha, em meio às relações afetivas descartáveis, como otimizar o desenvolvimento da visão autocrítica nas interações e como realizar a autorresolução dos conflitos íntimos. Bom, nessa questão da visão autocrítica, eu vi que na área da afetividade, muitas vezes a gente tem uma postura autodefensiva. Porque quando tem um conflito, nós tendemos a considerar que o outro é o problema. Ou então que a situação é que está provocando aquela dificuldade. Então, a visão autocrítica traz a responsabilidade para a própria pessoa. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho um conflito, aí eu já vou chegar no segundo item, eu tenho uma dificuldade, um conflito, e eu vou procurar assumir a responsabilidade por essa situação. De que maneira? Procurando observar quais são os meus traços conscienciais que estão desencadeando essa dificuldade. E procurar trabalhar a superação desse traço. Porque, na minha experiência, eu percebi o seguinte, quando esse olhar não se volta para a própria pessoa, isso acaba gerando muitos problemas nas inter-relações, porque a pessoa acaba atribuindo a fatores externos. E fica rotulando também. Determinadas pessoas, com determinadas pessoas eu não consigo me dar bem, porque as pessoas são assim, assim, assim. Ou então, essa situação, não estou afim de enfrentar essa situação, porque eu posso escolher algo que seja melhor, mais interessante, mais conveniente. Então, a pessoa começa a se esquivar desses enfrentamentos. E sempre tem uma justificativa, né? Nós somos muito bons para encontrar justificativa para as nossas esquivas. Então, no momento em que eu decidi ter essa visão autocrítica, eu parei para olhar e ver qual é a minha responsabilidade nesse problema, nessa situação, nessa divergência, nessa rivalidade. Qual é a minha parte nisso? Então, o foco maior seria, sim, não procurar ficar bem com o outro. Porque, às vezes, a gente tem essa questão, eu quero estar bem com o outro para não ter problemas. Mas é essa questão de observar o que eu tenho que mudar para que eu melhore a minha relação com as pessoas a partir dessa transformação. É algo mais interno, que vai se refletir no externo. Mas é do interno para o externo, e não do externo para o interno. Na Fatologia, página 5, final da quarta linha, poderia expandir a condição de autoimperdoador e, entre parênteses, autodefinologia? Essa condição de autoimperdoador eu fui conhecer na Conscienciologia. Então, só na Conscienciologia que fala isso. Porque perdoar o outro já é um desafio. É algo que não é tão simples. E essa condição de autoimperdoador, no início, eu tive assim, uma resistência com relação, como assim, né? Mas eu tenho as minhas razões, eu tenho os meus motivos para agir dessa forma. E a partir do momento que eu fui aprofundando a autopesquisa, eu vi que havia um nível de autocomplacência muito grande. Então, eu sempre tinha uma razão para justificar aquela conduta. Então, a condição de autoimperdoador é a pessoa trazer a consciência de certas atitudes, certos comportamentos que não são mais condizentes com aquela condição que a pessoa se coloca. Por exemplo, eu me coloquei na condição de pesquisadora da Conscienciologia, de docente, de tenepsista, então algumas atitudes, comportamentos e posturas eu já não poderia mais admitir.
como que eu vou ter o exemplarismo na minha TENEPS, na minha docência, tendo esse nível de autocomplacência? Não pode confundir com autopunição, com nada disso, né? Mas é uma condição de responsabilidade, né? E o que você colocou também, eu passei um pouco por essa etapa, de muitas vezes ter aquela questão da autoculpa, né? Poxa vida, eu não devia estar agindo desse jeito, porque eu sou tenepsista, porque eu sou docente. Então, eu comecei a perceber que essa postura de autoculpa não estava contribuindo para a minha reciclagem. Acho que o que ajuda muito a entender, quem não entende muito ainda, né? O auto-imperdoador é aquele princípio que não presta mesmo e pronto. Entendeu? Então, se você reconhece que alguma coisa não presta para você, não presta, você não vai fazer aquilo. É nesse sentido que é o auto-imperdoador. Você não vai repetir. E a questão da objetividade, tá? Eu não posso mais ter isso, mas o que eu vou fazer para superar essa condição? Quais são as estratégias? É nesse sentido que você coloca a especialidade autodefinologia na frente do auto-imperdoador? Qual é a relação que você faz entre o auto-imperdoador e a autodefinologia? Me chamou a atenção. Eu vejo, assim, que é uma condição básica da consciência no processo de autorreciclagem. Colocar essa condição mesmo. A consciência perceber o que ela já pode realizar, o que ela já pode fazer diferente e ela se colocar nessa condição. Né? Seria uma autodefinição da pessoa perante ela mesma. Na Sindromologia, página 7, terceira linha, como realizar o combate à síndrome da mediocrização, evitando a estagnação afetiva. E, em seguida, na penúltima linha, a superação da síndrome do atraso evolutivo. Então, vamos aqui para a primeira, né? Na Sindromologia, a síndrome... Pode repetir, Rosa? A síndrome da mediocrização e depois a síndrome do atraso evolutivo. Tá. O combate à síndrome da mediocrização, evitando a estagnação afetiva. Isso. Como que realiza, ele perguntou. Como é que você faz esse combate? Eu vejo muita questão do conformismo. Eu me conformar que o meu nível de interação afetiva é aquele e que não tem como melhorar. Porque é o meu jeito de ser, é isso que eu dou conta de fazer, é dessa forma que eu dou conta de me relacionar, tem coisas que não dá, então deixa para lá. Então, eu vejo isso como a síndrome da mediocrização. Mediocrização, é isso mesmo. A pessoa se colocar numa condição mediana. Se conformar com a situação. Me conformar, né? Tá bom assim, né? Não tá tão bom, mas também não tá tão ruim. Tem algumas relações que são boas, que me nutrem. Então, eu vou vivendo com isso que eu tenho. Tem aquele caso também dessa síndrome, não sei, eu estou perguntando. Assim, na relação está um caos, mas a pessoa está feliz ali naquele caos. Tem essa condição, porque também é uma maneira de deixar medíocre. E eu já experimentei isso nessa questão que eu coloquei, da pessoa achar que não dá para melhorar, que é daquele jeito mesmo, não tem, porque é incompatível, minha forma de pensar é uma, da pessoa é outra, então não tem como melhorar essa relação, e a gente vai levando, do jeito que dá. Quando pode evitar, evita, quando não pode, a gente... convive ali, né, meio que na zona de conforto. E aí não faz nada para mudar. Não faz nada para mudar. Na verdade, que a gente às vezes quer mudar o outro, né? Sim. Né? A gente pensa assim, não, vamos mudar, o outro tem que ser assim, tem que ser melhor. Você não olha para você mesmo, né? E nesse aspecto, não aceitar essa condição. Querer melhorar o nível das relações afetivas com todas as pessoas com quem eu me relaciono. Não aceitar essa condição, não me dou bem com essa pessoa, deixa para lá. Tá, não me dou bem com essa pessoa, mas o que está acontecendo? O que está desencadeando isso? E o que eu posso fazer para me melhorar, para superar, né, essa estagnação afetiva? Porque eu vejo que a estagnação é você manter uma relação mediana a sua vida inteira com a pessoa. A outra síndrome é a síndrome do atraso evolutivo.
Bom, essa questão do atraso evolutivo, eu vejo assim, que a afetividade é a base da assistência. Então, se a pessoa tem bloqueios na área da afetividade, a assistencialidade dela vai ficar sempre limitada, sempre restrita. E corre o risco da pessoa começar a fazer acepção na assistencialidade. Esse é qual é o problema? Acepção no sentido assim, de escolher. Não, aquela pessoa eu vou assistir porque eu consigo dialogar com ela. Ela é minha amiga. Porque ela é minha amiga, porque ela me ouve, porque ela me entende. Porque teve um momento assim que eu tinha essa questão, né? Não vou nem perder meu tempo, né, com essa pessoa, porque essa pessoa não me entende mesmo, não aceita o que eu falo. E em nenhum momento eu parava a questão da autocrítica para perguntar assim, poxa vida, mas será que o que eu falo realmente está compatível com a minha relação com essa pessoa? Será que eu não estou querendo impor minhas ideias, meus valores, a minha forma de agir e de pensar para o outro e achar que o outro tem que aceitar? Então, será que a questão não está em mim? É uma falta de flexibilidade, de abertismo, de abertura mental para lidar com o outro? Então, comecei a fazer esse tipo de questionamento. Ainda na sindromologia, página 7, final da penúltima linha, como saber se temos a síndrome da manutenção do anacronismo nas nossas vidas? Essa questão do anacronismo, eu vi muito assim, né, já puxando para uma questão mais profunda, que está até na fatologia, a questão do temperamento monárquico, né? Isso foi um ponto muito importante na minha autopesquisa, quando eu descobri que eu tinha esses traços, e isso aconteceu através de uma projeção lúcida, que eu até coloquei, né, na parafatologia. E eu comecei a perceber que certas condutas, certos comportamentos eu tinha com base nesse temperamento monárquico. Então, eu vi que havia um anacronismo, e na projeção, ficou muito claro na minha projeção crítica. Né, o que aconteceu ali durante a projeção, eu não sei se seria o caso já de puxar aqui. Pode puxar. Posso puxar? Porque a minha autopesquisa aprofundou depois que eu participei do Encontro da Paz, em Saquarema, no Rio de Janeiro. Era a questão da pacificação íntima, esse era o Mater Pensene. Foi quando isso? Quando isso? Foi em 2009, outubro de 2009. E eu voltei desse Encontro da Paz e tive uma crise terrível de laringite. Eu sou professora, né, na SOCIM. Resultado, eu tive que entrar de licença médica. E fui ao médico, fui medicada e nada estava melhorando a situação. Até que, em determinado momento, veio um insight para mim, que eu precisava escrever sobre o que eu precisava aproveitar aquele momento de licença para eu escrever, para eu fazer uma autopesquisa mais aprofundada. E até o tema que eu escolhi foi a Recina, a construção da pacificação íntima. E durante a escrita desse artigo eu tive essa projeção, uma projeção em que eu me vi no museu e no quarto do rei. Estava nada mais, nada menos que no quarto do rei. E chegando lá, eu olhei para aquela cama e eu, puxa vida, eu quero dormir nessa cama. Então eu fui, entrei, né, dormi. E em determinado momento eu escuto um ruído que eram turistas que estavam visitando o museu e tinha guia turística, né? Essa guia que foi a questão principal da projeção. Então, a guia estava lá, né, conduzindo, e na hora que eles entraram naquele recinto, eu fiquei muito constrangida. Considero como uma projeção lúcida vexaminosa. Fiquei muito constrangida de estar deitada ali naquela cama, e todo mundo vendo. Então, a guia turística olhou para mim, assim, um olhar muito expressivo, que eu jamais esqueci, e perguntou para mim, o que você está fazendo nessa cama se ela não te pertence? Então, a partir daí, eu comecei a identificar determinados comportamentos que foram intensificados. Essa autopesquisa foi aprofundada no curso que eu fiz aqui no CAEC, Reciclagem das Posturas Monárquicas, que foi no início do ano passado. E assim que esse curso foi lançado, eu percebi que eu precisava fazer esse curso, que tinha tudo a ver comigo. E aí, na consciencioterapia também, algumas questões foram levantadas, e eu comecei a estudar um artigo que era Síndrome da Realeza. E eu comecei a ver, opa, isso aqui tem a ver comigo.
Então, eu fui percebendo essa questão do anacronismo. Para eu chegar ao ponto de querer deitar na cama do rei, significa que eu estava muito presa ainda a esse holopensene, né, da monarquia. E que não tem mais nada a ver com a minha condição atual, hoje, né? Nessa existência. Então, professora Tereza, Pensenologia, página 5, primeira linha. O que caracteriza o holopensene pessoal da autorreciclagem afetiva? Logo o primeiro, né? O holopensene pessoal, o que é o holopensene? É o conjunto de pensenes de uma pessoa. É a totalidade, é o que está na psicosfera da pessoa, é o holopensene. E quando esse holopensene está voltado para a autorreciclagem afetiva, isso começa a atrair situações que oportunizam essa autorreciclagem. E essa questão que você tinha colocado do olhar. Então, eu ia te perguntar agora, porque encaixa nessa pergunta. Cada situação que acontece, já coloquei esse olhar, como que está a qualidade dessa troca afetiva com essa pessoa, nesse momento, com essa situação. Ter esse olhar mais aguçado para essa área da afetividade. E fazer, buscar posturas diferentes daquela que eu sempre tive. Por exemplo, se eu tinha uma resistência com uma pessoa, eu procurava evitar o contato com essa pessoa, é fazer o movimento contrário. Na hora que encontrar a pessoa, procurar estabelecer o contato e ter uma postura de abertismo. E nessa postura de abertismo, o que eu percebi que começou a acontecer? Eu comecei a acolher, ser mais acolhedora, porque eu comecei a prestar mais atenção no outro. Ouvir mais, procurar entender como que aquela pessoa é, como que ela pensa, como que ela funciona. E eu comecei a ver que eu começava a ter uma postura de acolhimento que facilitava o rapport com os amparadores. Então, eu vi que eu estava tendo uma assistência nessa autopesquisa. Então, em Fatologia, página 5, quarta linha. Quais os propulsores da vontade? Voliciologia. Voliciologia. A volição é uma característica que todo ser humano tem, né? Toda consciência tem essa questão da volição, da vontade. É o principal atributo da consciência. Só que o que ocorre é que muitas consciências não têm noção do poder que é a vontade. E a vontade, num desses inúmeros cursos que eu fiz, né, desde que eu conheci a Conscienciologia, uma professora falou uma coisa muito interessante, né? A vontade é realização. Se você não está realizando, é porque você não tem vontade. Você pensa que tem vontade. E ela até colocou a diferença entre vontade e desejo, que o desejo é algo mais do psicossoma, que é algo mais, está mais ligado ao instinto. E a vontade... Opa. Vamos continuar, que eu acho que tem gravação. Agora está sem microfone, né? Não, acho que está com microfone, porque tem aquele no break. Certo. Podemos continuar, não podemos? Ou... Podemos, pode continuar. Tá só certo. Só não vai ter visão aí. Pois é, eu tenho um computador aqui, tenho que virar o computador para ela ver. Mas olha só, então enquanto vocês resolvem aí, eu vou falar o seguinte, que tem um verbete do professor Valdo, que se chama propulsor da vontade. Então, que se a pessoa interessada de saber quais são os propulsores da vontade, era bom também dar uma lida nesse verbete, né? Você está precisando de quê mesmo? De coisa para ler? É isso? É uma lanterna? Só para depois. No momento não. Tá. Tudo bem? Podemos passar então para outra pergunta? Eu não cheguei a concluir. Então conclui, vai lá. Não, mas a gente estava falando de propulsores da vontade. Sim, da vontade, como da diferença do desejo para a vontade. E que a vontade é um atributo do mental soma, que o mental soma é que atua na questão da vontade. E que quando a pessoa coloca a vontade, ela canaliza toda a sua energia para a realização. Ela tem um potencial. Microfone, assim.
ela tem um potencial de realização a partir da canalização da energia, porque ela coloca toda a atenção, e a gente experimenta isso, onde está a atenção está a energia. Então, quando a pessoa coloca muita atenção, muito foco em alguma coisa, ela canaliza energia para a realização daquilo. Então, quando a gente tem vontade de alguma coisa e não consegue realizar, a gente tem que se questionar, será que eu tenho vontade mesmo? Ou é só um entusiasmo, é um desejo, mas é algo que não está tão consolidado? Olha, na Fatologia, página 5, final da 5ª linha, poderia falar sobre as autogestações conscienciais sendo catalisadoras das autorreciclagens? Bom, a questão das autogestações conscienciais, para mim, foram determinantes, né? Tudo começou aí na escrita desse primeiro verbete, após o Encontro da Paz. Inclusive, eu enviei esse artigo para o Congresso de Serenologia, só que foi interessante o feedback que eu tive, que a minha autopesquisa estava muito no início, isso foi em 2010. Que eu mandei para o Congresso de Serenologia, e isso me causou um impacto muito grande, né? Porque eu pensei, puxa vida, achei que o artigo estava tão bom, né? E hoje eu vejo que realmente eu estava no início da autopesquisa, a questão da pacificação íntima, que eu precisava abordar essa questão da autorreciclagem afetiva para que eu me tornasse capaz de construir essa pacificação íntima, que estava muito assim ainda como uma meta, e não como algo construído. Então, tudo começou aí, depois a técnica Amazônia de Vida, né, que gerou uma gestação consciencial, fiz o relato da técnica. Uma curiosidade, a verbetografia que você fez estava dentro desse período de da técnica de 1 ano mais de vida, não? Não, ela já tinha acabado. Só que eu percebi o seguinte, que após o término da técnica, muitas coisas continuaram acontecendo relativas àquelas metas. Ah, entendi. E eu tinha colocado uma gestação consciencial, era a meta número 1, uma gestação consciencial, que era um artigo na área da afetividade, que eu não fiz durante a técnica. E, ao invés do artigo, acabou acontecendo o verbete. Verbete. Agora você pode expandir mais o verbete, né? Que já tem todos os tópicos, né? Agora faz um artigo. Ainda na Fatologia, página 5, final da 9ª linha, poderia exemplificar a preocupação com a performance impossibilitando a acuidade na autoparapercepção? Autopercepção. Autopercepção. Bom, essa questão da performance, para mim, tinha muita relação com o traço do orgulho. Eu percebia que eu tinha uma certa vaidade, assim, que eu queria mostrar que eu era capaz, que eu queria mostrar que eu sabia fazer as coisas direito, que eu era competente. Então, eu ficava muito preocupada com a performance e eu perdia muita coisa de autopercepção. Eu perdi a oportunidade de perceber como que eu estava funcionando. E me conhecer melhor durante as minhas realizações, porque eu ficava muito preocupada em me sair bem. Então, era muito loco externo. Então, eu não me percebia muito nas minhas atuações. Eu me preocupava mais assim, o que os outros vão pensar disso que eu estou fazendo? Será que eu estou me saindo bem? E se eu não estava me saindo bem, aquilo já era um autoassédio para mim. Então, mais nesse sentido aí de... Na Parafatologia, página 6, início da 3ª linha, de baixo para cima, poderia explicitar as reconciliações realizadas nos 10 minutos iniciais da TENEPS? Esses 10 minutos iniciais da TENEPS, eles são muito importantes nessa parte de autorreciclagem, porque era uma oportunidade que eu tinha, de estando no contato com o campo da TENEPS, de eu me perceber melhor, de eu captar os insights que vinha do amparador, e de fazer as reconciliações. É uma oportunidade de eu ver assim, puxa vida, o que faltou para que eu não tivesse tido esse conflito? O que faltou, o que sobrou? O que eu fiz a mais, o que eu fiz a menos? De que maneira eu posso reparar isso que aconteceu? E a forma que eu
via de fazer essa reparação dos vínculos iniciais, primeiro, exteriorizando as melhores energias, né, para aquele contexto, para aquela pessoa, e procurando também identificar onde que eu tinha falhado. E eu exteriorizar a minha energia com essa pensenidade, de querer me retratar. Ali, multidimensionalmente. Tudo bem. Professora Tereza, Fatologia, final da 10ª linha. Poderia aprofundar sobre a necessidade de aprovação prejudicando a interassistencialidade? Isso para mim era muito sério, começou a ficar muito sério quando eu comecei a dar aula na EPL, que eu comecei ano passado. Então, esse foi um item que eu incluí, assim, foi um dos últimos itens que eu incluí no verbete. Quando eu comecei a dar aula na EPL, eu comecei a ter uma certa insegurança, porque era a minha primeira experiência naquele tipo de campo, naquele tipo de atuação, e eu ficava muito preocupada, assim, será que a equipe extrafísica está satisfeita comigo aqui, né, com a minha atuação? E as consciex que estão no campo? E os alunos? Então, comecei a ficar tão preocupada com isso, se eu estava me saindo bem, se eu estava sendo uma boa professora de EPL, que eu comecei a ver, assim, que isso estava prejudicando o lado assistencial. Que se eu ficasse mais atenta ao que estava acontecendo, aos insights, e ao meu próprio parapsiquismo, porque eu comecei a ver o seguinte, eu estou começando a uma nova docência, então é um momento de aprendizado. Eu vou aprender a ser uma professora de EPL, estou aprendendo a ser uma professora. Então, no momento que eu ficava muito preocupada, assim, se eu estava me saindo bem, se estava tendo aprovação intra e extrafísica, isso já comprometia a assistencialidade. Quer dizer, o meu papel ali não estava sendo realizado, que era o mais importante. E fazia parte também, né, essa construção dessa docência ali naquele momento, em cada aula. Professora Tereza, Fatologia, página 5, final da 2ª linha. Poderia ampliar as autossuperações alcançadas pela utilização dos trafores? Bom, nessa parte da afetividade, eu comecei a identificar alguns trafores que ficavam ofuscados quando eu tinha algum tipo de resistência, algum tipo de divergência, algum tipo de bloqueio. Então, isso eu comecei a identificar, poxa vida, que eu não usava os meus trafores, que a comunicabilidade, empatia, né, eu sou uma pessoa alegre, sou uma pessoa espontânea nas minhas relações. Então, eu considero tudo isso como trafores. E quando acontecia algum tipo de situação assim, que era mais complicada, eu simplesmente me retraía nos meus trafores. Eu não usava nenhum deles. E eu comecei a ver assim, poxa, se eu começar a usar esses trafores, eu consigo romper com essas barreiras. E foi esse movimento que eu comecei a fazer. Priorizar essas minhas qualidades em todas as relações, fossem elas quais fossem. Colocar isso como um carro-chefe nas minhas interações. Mas essa é uma técnica bem importante, né? De usar os trafores para suplantar os trafares. E eu comecei a perceber assim, que eu tinha uma qualidade que era muito importante na troca afetiva e principalmente na assistência. É a questão do ouvir o outro. Eu tenho essa facilidade. Às vezes a pessoa começava a contar uma situação e eu era capaz de ficar assim, muito tempo quietinha ouvindo a pessoa falar. E eu via que isso era importante para a pessoa, o fato dela estar sendo ouvida. E ouvida com atenção, assim, eu colocava todo o foco no que a pessoa estava falando. Então, eu comecei a utilizar, colocar isso como uma prioridade. Na parafatologia, página 6, 2ª linha, poderia aprofundar os insights transmitidos pelos amparadores extrafísicos? Essa questão dos insights transmitidos pelos amparadores, eu via muito na predisposição assistencial.
todas as vezes que eu estava interagindo com uma pessoa e que eu tinha uma postura assistencial naquela interação, eu começava a ter muitos insights. Às vezes a pessoa estava me falando algo e vinha um insight para eu dar um feedback para a pessoa, para eu fazer um matares. E eu comecei a perceber que todas as vezes que eu tinha essa postura, isso acontecia com muita frequência de ter. E a pessoa me dava o feedback depois, né? Poxa vida, aquela conversa foi tão importante, né? Me fez refletir, me fez mudar, muitas vezes, uma postura. E aí você vai ganhando confiança, né? Uhum. Professora Tereza, Fatologia, página 5, final da 8ª linha. Poderia fazer um comentário em relação à autoimagem idealizada construindo barreiras para o aprofundamento dos vínculos afetivos? O que é a autoimagem idealizada? É algo que a pessoa constrói porque isso dá confiança, para dar segurança para ela. Opa, retornou aqui a energia. Então, a autoimagem idealizada é uma falta de conexão da pessoa com ela mesma. Ela cria aquilo para ela se sentir mais segura, para ela se sentir mais confiante. Só que é algo que não tem consistência. Então, o que acontecia, pelo menos na minha experiência? Todas as vezes em que eu encontrava alguém em uma situação que podia colocar em xeque essa autoimagem que eu construí para mim mesma, que me dava segurança, que me fazia estar bem comigo mesma, né, de uma forma artificial, toda vez que eu me deparava com uma situação que ameaçava, eu procurava me esquivar. Buscava recursos para fugir daquela interação. Porque eu não queria, eu queria preservar aquela autoimagem, que eu era daquele jeito que eu tinha construído. E a partir do momento que eu comecei a ter uma postura mais autocrítica, eu comecei a ver que não era bem assim. Né? Que a pessoa que eu era não era nem melhor nem pior do que aquela autoimagem que eu tinha construído. Era simplesmente uma condição intraconsciencial, e que eu precisava aceitar bem aquilo para ir tentando fazer as minhas melhorias pessoais. Então, eu comecei a perceber que as relações começaram a ficar melhores do que antes. Bom, né? Eu fiquei menos defensiva nas relações. Continuando em Fatologia, página 5, final da 8ª linha, de baixo para cima. Poderia dar um exemplo bem prático sobre os mecanismos de defesa do ego inviabilizadores da autenticidade nas relações interconscienciais? Pois é, os mecanismos de defesa do ego, então, tem alguns que são bem conhecidos, né? Um que eu percebia muito essa questão da projeção psicológica, de ver no outro aquele problema que estava em mim. Então, se eu transferia para o outro problema que estava em mim, isso já deixava de me manifestar de forma autêntica. Isso causava em mim, esse mecanismo de defesa, a falta de espontaneidade. Eu ficava procurando ver assim tudo que eu ia fazer para não correr riscos naquela interação. Para não correr risco? Não correr riscos, porque se eu projetava no outro aquele problema que estava em mim, e eu não gostava daquilo que eu via... Você corria risco dobrado, né? Eu corria você com ele. risco, assim, a questão da autoimagem idealizada, né? Poxa vida, isso não está legal, eu não estou gostando disso que eu estou vendo, só que aquilo que eu estava vendo era o que estava acontecendo comigo. Eram seus olhos, né, que estavam vendo. Né? Então, no momento... Pode continuar. Olha, gente, a gente está sendo gravado, não temos condições de estarmos transmitindo online, mas nós estamos sendo gravados e depois essa gravação vai ser disponibilizada. E a gente está com a bateria, então nós só temos esses 2 microfones de bateria. Eu vou pedir daqui a pouco para quem quiser fazer pergunta para ela, que venha aqui para falar com o microfone dela mesmo, tá? A gente pede a colaboração de vocês, certo? Porque senão, se falar sem microfone, não vai gravar. Certo, pode ser. Então, tá bom. Então, vamos lá. Já acabou de responder essa pergunta? Essa dos mecanismos de defesa, sim. Isso. Então, aqui, ó, parafatologia. É uma outra pergunta.
página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir sobre a afetividade avançada nas práticas interassistenciais da TENEPS? Vai ficar um microfone andando só? Ah, tá. Então não precisa de vir aqui. São 3 microfones para poder garantir a bateria. E aí vocês podem fazer perguntas, tá? Mas vamos deixar ela responder primeiro essa, tá? Vou repetir a pergunta. Tá. Parafatologia, página 6, terceira linha de baixo para cima. Poderia expandir sobre a afetividade avançada nas práticas interassistenciais da TENEPS? Bom, com relação à afetividade avançada, eu comecei a perceber essa questão de eu estar doando as minhas energias para fazer assistência no campo de TENEPS e que eu não tinha controle. Para quem que eu estou assistindo? Quem é essa consciência? Será que é uma consciência legal? Será que ela é uma consciência que merece ser assistida, né? Se a gente for considerar assim, os nossos padrões, os nossos referenciais. Então, com a TENEPS, isso começou a ser presente para mim. Eu estava ali doando as minhas energias para as consciências que estivessem naquele campo, não importa quem fossem aquelas consciências, poderia ser um mega assediador que estivesse ali, e eu estou doando as minhas energias para assistir essa consciência. Então, isso começou a fazer uma diferença para mim, eu comecei a ver assim, o quanto que os amparadores, eles são consciências que já têm esse traço da universalidade, do universalismo bem mais desenvolvido. E eu vi assim, poxa, se eu estou em conexão com uma consciência que já tem um senso de universalismo bem maior do que o meu, isso é uma oportunidade evolutiva muito grande. Então, eu preciso valorizar, eu preciso aproveitar essa oportunidade de estar interagindo, principalmente a questão do paracérebro. De estar em contato com o paracérebro de uma consciência que está melhor nessa parte do universalismo. Então, para mim, a afetividade avançada é isso, é assistir a pessoa sem julgar, sem fazer nenhum tipo de acepção. E eu comecei a superar esse traço monárquico da acepção de pessoas, que faz bem parte, né, do temperamento monárquico, né, de ficar escolhendo com quem que eu vou conversar, quem que eu vou assistir, quem merece a minha assistência. Então, isso com a TENEPS não existe, né? Eu queria atualizar as informações aqui. A informação que a gente está tendo é que o som está sendo transmitido online, então as pessoas estão ouvindo. O que a gente está com dificuldade é de receber perguntas por e-mail, porque está sem energia para o computador. Certo. Então, a gente está sendo gravado, tem microfones aí para... Nós estamos sendo gravados e transmitidos, tá? Online. E tem microfone aí, por favor. Só as perguntas é que não estão chegando, né? As perguntas é que ainda não estão chegando, porque a gente está sem energia aqui. Tem alguma pergunta a ser feita? Pode fazer. Boa tarde. Boa tarde. Eu estava com uma dúvida sobre nos mecanismos de defesa do ego. Um dos mecanismos que é algo que eu utilizo muito é a questão do autoencapsulamento. E dentro da sua experiência, qual que seria a melhor postura para você sair do autoencapsulamento para você conseguir realizar a profilaxia de uma relação que você deixou um rastro pensênico muito negativo? Por exemplo, uma pessoa e um pai, 2 inimigos, 2 pessoas que não se dão, que não foi com a cara, que não bateu o santo. Como que você, na sua experiência, você conseguiu realizar essa profilaxia da melhor maneira? Bom, na minha experiência, eu vi que a prática da interassistencialidade no voluntariado, na docência e na TENEPS ajudaram bastante essa questão de evitar esse autoencapsulamento. Porque o autoencapsulamento é uma forma da pessoa se defender de alguma coisa. Então, eu comecei a perceber que eu tinha recursos para promover essa autodefesa, tanto energeticamente como pensenicamente, poder confiar na conexão com os amparadores a partir da minha postura assistencial, cosmoética. Então, eu comecei a identificar assim, que eu não corria tantos riscos como eu pensava que eu corria antes, porque antes eu não usava os recursos para fazer essa autodefesa. A partir do momento que eu comecei a utilizar esses recursos, eu fui ganhando mais autoconfiança. Mas por exemplo, vou tentar direcionar mais. Quando você está lidando, por exemplo, com um algoz seu do passado,
e ainda tem aquele ranço. Como que você elimina esse ranço? Bom, eu percebi, assim, no processo de escagem, eu percebi alguns processos desse tipo, tanto pela sinalética como pela pensinidade. E o recurso que eu usava era não dramatizar a situação, porque o que acontece muitas vezes no contato com o assédio é a dramatização. A pessoa dramatiza, ela acha que aquilo é demais, que vai acontecer algum tipo de prejuízo. E também, assim, né, como docente da Conscienciologia, no Projestologia tem uma parte muito interessante, né, que coloca que a melhor forma de assistir um assediador é não compactuar com a patopensenidade dele. Então, manter a pensenidade mais cosmoética já é uma grande assistência para o assediador. Então, eu comecei a colocar em prática isso. Quando eu percebi acoplamentos mais fortes, assim, né, que me incomodavam, me davam repercussão, de desconforto físico até, eu procurava assim, ficar tranquila, colocar minha pensenidade mais calma, exteriorizar a energia e pensar e manter minha pensenidade mais sadia. E confiar, assim, na assistência que seria feita para aquela consciência, confiar na conexão com o amparador. Então, a docência e a TENEPS, para mim, elas contribuíram muito no desenvolvimento dessa capacidade, assim. Então, a necessidade de me autoencapsular, ela foi ficando mais reduzida por essa autoconfiança. Maria Cristina, parabéns pelo verbete, né? Tereza. Tá muito, desculpa, Maria Tereza. Muito bom o verbete. Tereza Cristina. É Tereza Cristina. Tereza Cristina. Quase Desculpa, você acertou. Eu errei 3 vezes. Mas tudo bem. Tereza Cristina. Parabéns pelo verbete. Seu verbete está muito bom, muito rico, tanto de conteúdo quanto de teática aqui, né, que você está mostrando. E você falou que você você é professora da Escola de Projeção Lúcida, e aqui no verbete você traz várias abordagens relacionadas à projetabilidade, né? Eu queria saber qual a relação que você fez entre as vivências extrafísicas, e até você narrou algumas, e o processo de reciclagem. Assim, como que essas vivências impactaram na sua reciclagem pessoal? Qual a relação que você fez? Eu sempre valorizei muito as experiências projetivas, porque eu via nisso uma assistência, até naquelas projeções vexaminosas, né? Porque a gente aprende, né, teoricamente, que as reciclagens vexaminosas elas são assistenciais. Mas eu pude experimentar isso na prática. Essa projeção que eu narrei aí, né, da experiência no museu, ela alavancou todo um processo de reciclagem que estava em stand-by, talvez até em várias vidas, né? Eu não sei em que vida que eu tive esse contexto monárquico, mas pode ter sido há muitas vidas atrás e eu estar com esses traços anacrônicos até hoje. Então, eu vi que porque eu vejo assim, a projeção lúcida vexaminosa, ela é um ato de confiança do amparador. O amparador, ele patrocina porque sabe que aquilo ali vai promover uma virada na pessoa. De alguma forma, ele sabe que a pessoa tem condição de lidar com aquilo, com aquele impacto, com aquela impactoterapia. E eu estava até comentando com uma amiga, né, hoje, né, eu falei que interessante, né? Eu tive essa projeção em 2009. Quando chegou agora, em janeiro, pouco antes de eu defender o verbete, eu tive uma outra projeção lúcida nesse contexto da monarquia, que me deu assim uma informação interessante, né? Nessa projeção eu me via num local e eu estava com umas bolsas de compras. Eu tinha comprado muitas coisas. E eu tinha deixado as bolsas em algum lugar e tinha saído. Quando eu voltei, eu fui lá para conferir se tudo estava lá. E dentre essas coisas tinha uma coroa, sabe, dessas coroas de princesa, assim. E a primeira coisa que eu fui observar é se essa coroa estava, e ela não estava.
Ela não estava mais entre os meus objetos. Então, eu falei assim, gente, cadê minha coroa? Alguém roubou a minha coroa. Então, para mim, foi um feedback assim, de que já estava perdendo, né? Que alguma coisa já estava diferente nesse processo. Tem que perder a coroa, né? Já perdi a coroa, né? Já não estava mais lá. Ela simplesmente sumiu dos meus pertences. Então, para mim, foi assim, um feedback muito importante para a minha autopesquisa. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, sim, foi na linha. Obrigada. Teresa. Aí, ó, tá lá. Aqui atrás. Oi. Parabéns pelo verbete. Eu tinha uma questão em relação à interassistência. Assim, numa situação, imaginemos que ficou uma situação mal parada entre duas pessoas e que uma dessas pessoas, ela, quando a outra está presente, ela fica constrangida e aquilo gera também impacto na outra. Qual é que é a melhor forma de poder criar uma interassistência? Quando a outra pessoa ela não quer a presença, tem esse constrangimento de estar com a outra. Qual é que seria a melhor postura? Seria a postura desse autoencapsulamento, de não tentar interagir, ou tentar sei lá, mesmo pensanicamente, tentar abordar essa pessoa, tentar pensar o melhor? Bom, deixa eu ver se eu entendi essa pergunta. Quando você percebe que o problema está na outra pessoa. Mas esse problema da outra pessoa também me afeta a mim. Ainda me afeta pelo facto dessa pessoa não querer a minha presença, por exemplo. Qual é que seria a melhor postura, assim? Bom, eu vejo assim, que em primeiro lugar, se a postura da outra pessoa te afeta, o melhor é você procurar investigar você mesma, né? Uhum. Por que isso te afeta ainda? Certo. Né? O que você precisa resolver dentro de você que não está resolvido e que está provocando essa reação? Certo. Porque no momento em que você descobrir, que você trabalhar essa questão, pode ser assim, porque o problema da outra pessoa é da outra. Uhum. É ela que vai ter que resolver. Mas se você resolve a sua questão e deixa de se afetar com a atitude dela, de alguma forma você está assistindo, porque esse feedback ele vai deixar de existir. Quer dizer, ela faz e provoca uma reação em você. Certo. Então, a partir do momento que ela faz e não provoca mais essa reação, você já está contribuindo e dá um passo para romper essa situação. Ok. E também com as energias, né? Exteriorizando as melhores energias para essa pessoa. Porque o que pode acontecer também? Pode ser um problema que não seja só seu e da pessoa. Pode ser um problema, assim, que seja um problema com a multidão. Certo. Você, as suas companhias, a pessoa e as companhias dela. Então, muita gente envolvida nessa situação. Então, a partir do momento que você resolve o seu lado, você já promove um desassédio nessa situação. Pelo menos, assim, esse elo que está fortalecendo nessas companhias de ambos os lados que estão em conflito, isso já vai ser minimizado. Então, é a sua contribuição aí, né, para a situação. E isso pode até favorecer que, em algum momento, a pessoa também possa se aproximar. Ok, obrigada. Em algum momento do seu verbete, você coloca a predisposição a ouvir, a assistir? Talvez isso também seja uma coisa importante, aqui, né? Mas é porque ela colocou que a pessoa, ela não chega, né? Pois é, mas se a pessoa não chega, você não vai se afastar, como você falou, mas vai ficar sempre de olho, porque qualquer oportunidade, qualquer deixa que ela der, você aproveita. É nesse sentido que eu estou falando. Essa abertura, né? Porque tudo aquilo que você falou, eu concordo com você. Você espera o tempo dela, joga energia, trabalha na TENEPS, vai trabalhando. Mas fica atento também, não fica aborrecido com ela. Fica atento que a primeira deixa que ela der, você aproveita e conversa e abre espaço. Né? Ficar com o olhar mais o tal do antenado. Olhar, né? Tá certo. Diga. Então, espera um minutinho. Para cima, espera um minutinho.
Isso, já foi. Agora, Tereza. Sim. Na verdade, a gente adota algumas posturas. Eu achei interessante aqui em Fatologia, na última linha, na página 5 a 25. A gente adota algumas posturas e cristaliza essas posturas e acaba interferindo nas nossas certas relações em geral. Eu queria que você falasse um pouco dessa desconstrução dessas posturas, né, que abre espaço para a renovação dessas relações, e também, na página 27 ou 7, Paradoxologia, eu queria que você falasse sobre o paradoxo de os assédios interconscienciais oportunizarem a evolução pessoal por meio das autorreciclagens. Sim, ok. Então, essa questão das posturas cristalizadas. Então, o que eu comecei a perceber nessa minha autopesquisa, que eu tinha um processo, assim, de certa forma, de robotização em alguns relacionamentos. O que é a robotização? É quando você age ou reage mecanicamente, sem refletir sobre o que você está fazendo. Então, era aquela coisa do bate e volta, né? Então, eu já sabia a forma como ela agia e eu já sabia a forma como eu reagia. Então, ficava meio que um jogo de cartas marcadas. Então, desfazer a postura cristalizada é procurar olhar para essa pessoa de uma forma mais ampla. O que essa pessoa tem além disso que eu sempre vi? Então, vou dar um exemplo pessoal, assim, né, na relação com uma das minhas irmãs. Eu comecei a perceber que eu tinha uma postura cristalizada na interação com ela. Então, eu já tinha uma expectativa de o que ela ia falar, do que ela ia fazer, e eu já sabia exatamente como que eu ia reagir a isso. E eu comecei a quebrar isso, primeiro, usando os meus trafores. Falei, não, eu tenho trafores, e eu percebia que eu não utilizava com ela. Então, eu não dava oportunidade para ela também conhecer um lado meu, que eu tinha com outras pessoas e que eu não manifestava com ela por uma questão de postura cristalizada mesmo. Então, eu comecei a mostrar mais esses trafores, né? Essa questão da comunicabilidade, do acolhimento. E eu comecei a perceber que estava ficando mais fácil a interação com ela, a partir dessa minha postura. Então, eu comecei a ver exatamente assim, por determinadas pessoas, o que eu fazia e que era muito mecânico, minha forma de agir. É porque a gente coloca rótulos, né, para as coisas. Então, nós costumamos rotular até as nossas relações. Essa relação é boa, aquela não é, essa pessoa é bacana, essa pessoa é chata, essa pessoa é isso e aquilo. Então, a gente vai se rotulando e rotulando o outro também. Então, acaba tendo essa questão. E eu coloquei também que isso torna a relação superficial. No momento em que eu ajo de forma robotizada, eu superficializo. Eu não dou oportunidade para que o outro me conheça outros aspectos de mim, e eu também não me dou oportunidade de conhecer outros aspectos do outro. Então, fica muito restrita a relação. E o outro... Por meio das autorreciclagens. Eu comecei a perceber assim, que as minhas relações mais conflituosas, mais difíceis, eram aquelas que me davam as pistas. Por onde que eu tinha que começar para fazer a minha reciclagem. Então, as relações que eram muito boas estavam tranquilas, aquilo ali já estava resolvido. Agora, as relações complicadas eram os meus desafios evolutivos. Onde que eu tenho que mexer para resolver isso? Então, comecei a ver essas relações mais assediadas, porque tudo parte de um autoassédio. Então, a minha forma de reagir ao outro já é o início do assédio nas interrelações. Porque o outro, ele é como ele é. O que vai fazer o diferencial é a forma como eu reajo à forma de ser do outro. E eu comecei a ver assim, né, que cada pessoa ela manifesta um lado seu com cada pessoa com quem ela se relaciona. Então, comecei a questionar por que essa pessoa está manifestando esse lado dela comigo. De que maneira, de que forma eu estou
estimulando essa pessoa a manifestar esse aspecto dela na relação comigo. O que eu estou trazendo para essa relação que está desencadeando a postura dela comigo, dessa maneira? Porque eu comecei a ficar mais atenta, eu comecei a ver assim, poxa, essa pessoa quando está com a fulana de tal, ela não age dessa forma. Quando ela está com essa outra, ela também não age. Mas por que quando está comigo ela age? Então, não era uma coisa que era dela, porque assim, o ser humano ele tem várias facetas. E a gente vai manifestando essas facetas dependendo da situação, do contexto, das pessoas com quem a gente está. Então, eu percebi que, de alguma forma, aquilo estava me permitindo eu enxergar um lado meu, que muitas vezes eu só conhecia na relação com aquela pessoa. Então, aquela pessoa provocava algo em mim que nenhuma outra provocava. Então, era como se ela tivesse esse poder, essa capacidade de desencadear esse meu lado. Um lado que eu poderia trabalhar a partir dessa relação. Então, eu comecei a valorizar também esses aspectos. Ok, Tereza, obrigada. Tereza, a escrita do verbete, a preparação para a apresentação, enfim, provocou alguma reciclagem, autorreciclagem afetiva sua? Você quer contar um pouquinho sua experiência, até para motivar aí, né, os neoverbetógrafos, os candidatos aí a verbetógrafo? Provocou no sentido de eu estar mais aberta para me relacionar com as pessoas. De não ter tantas reservas, nem ter tanto apriorismo nas relações. Então, esse lado ajudou muito. É claro que a autopesquisa está em andamento. Se eu disser assim, não, minhas relações agora são 100% resolvidas, não, né? Porque a gente está aí nesse caminho, né? Nessa construção. Mas eu comecei a perceber assim, que eu já estava com uma postura diferente, menos defensiva, mais aberta. E a minha posição dentro do Grupo Karma começou também a mudar. Eu comecei a mostrar mais para as pessoas do meu Grupo Karma a pessoa que eu sou, e não aquela pessoa que eu sempre fui na relação com eles. Porque o Grupo Karma familiar é uma relação muito difícil, porque a gente nasce naquela família. Então, tem os comportamentos que já são meio viciados dentro da família. Então, eu pensava assim, poxa vida, eu estou na Conscienciologia já desde 2008, como voluntária, como docente, como tenepsista, mas quando eu estou com as pessoas da minha família, eu ainda tenho certas posturas, certos comportamentos que não era para eu ter mais, porque eu já ampliei mais a minha visão, a minha compreensão das coisas. E aí vem essa questão que eu falei ainda há pouco, das posturas cristalizadas. Comecei a perceber que era uma postura cristalizada, que eu sempre tive aquele comportamento e que eu continuava repetindo, reproduzindo aquilo. E que eu não precisava mais reproduzir, que eu já tinha recursos para ter uma postura diferente. Então, eu passei por uma situação no final do ano em que meu pai, ele já idoso, né, ele se hospitalizou, ficou mais de 3 meses na UTI e dessomou em janeiro. E durante esse período que ele ficou hospitalizado na UTI, eu assumi um epicentrismo no meu Grupo Karma, com relação à assistência ao meu pai. Então, para mim, foi uma autossuperação, de eu poder me ver numa condição diferente da que eu sempre tive. Porque eu vi assim, sabe, Eliana, que eu ficava meio apagada dentro do Grupo Karma. Que aquela pessoa que eu tinha condição de ser, eu não era quando eu estava com eles. É como se eu me apagasse, como se eu me retraísse, é como se eu me escondesse quando eu estava na relação com eles, e eu vi assim, poxa vida, né? Dessa forma eu não estou sendo assistencial, nem para mim, nem para eles. E provavelmente o Grupo Karma, a partir dessa experiência, também começou a te ver diferente. Deve ter desconstruído, né? Ou começado a desconstruir aquela imagem, né? Que eles tinham também cristalizada, congelada, e certamente agora você eu tive feedbacks após a dessoma do meu pai. Essa mesma irmã, né, com quem eu tinha assim, uma certa barreira, ela me deu um feedback muito bom a respeito disso, né, dessa minha postura assistencial com relação ao meu pai, com relação à família. Então, para mim, assim, foi muito bom ouvir isso dela, porque ela é 11 anos mais velha do que eu, então eu sempre vi como se ela fosse assim, muito maior do que eu.
não apenas na idade e no tamanho, mas maior como pessoa. E esse feedback dela foi muito importante para mim. E eu tive feedback até de familiares à distância com relação a isso. E, por vezes, é no Grupo Karma que são os nossos principais testes, né? A gente vai muito bem ali fora, muito assistencial, ótimo. E quando a gente volta para dentro do Grupo Karma, ali é que vem os testes para ver se a gente realmente mudou de patamar, né? Em termos de reciclagem. Parece que você está se saindo muito bem, Tereza. Essa experiência assim. foi bem importante para mim. Legal, parabéns pelo verbete. Obrigada. Oi, Tereza, aqui. Sim, Celeste. Eu podia aprofundar um pouco sobre... Você até começou aí. Vou aproveitar e perguntar lá, porque a outra já perguntaram. O adoecimento do membro da família suscitando reciclagens cirúrgicas no Grupo Karma. Além desse da sua irmã, teve mais intervenção cirúrgica nesse grupo? Bom, a situação do Grupo Karma do meu pai, ela é meio complicada, assim, porque ele teve um primeiro casamento, ele tem 2 filhos no Rio de Janeiro, e, assim, ele escondeu de mim e do meu irmão que nós tínhamos esses irmãos. Então, boa parte da nossa vida, a gente não sabia que a gente tinha. Já adultos, nós ficamos sabendo. E até hoje, o meu irmão não teve nenhum tipo de interação com eles. Mas eu, em 2005, eu estava fazendo terapia, e a terapeuta, né, eu toquei nesse ponto e tudo, ela colocou a importância. E eu fui conhecer esses meus irmãos em 2005, no Rio de Janeiro. E nesse período que meu pai... E a partir daí, assim, conheci, foi ótimo, mas eles lá e eu aqui. Mas quando meu pai foi para a UTI, eu vi o quanto que era importante eu trazê-los para integrá-los nesse contexto, porque eu vi que era importante para eles e para o meu pai também. Então, eu comecei a fazer uma ponte com eles, eu me comunicava quase que diariamente com esses meus 2 irmãos, por mensagem, por telefonema. Então, eu vi assim que eu proporcionei essa tranquilidade para o meu pai, de saber assim que os filhos dele estavam próximos de alguma forma dessa aproximação. E eu fiz isso também, a minha irmã que mora em Aracaju. E eu comecei a ver assim, meu celular, todos os dias tinha um monte de mensagem de um monte de gente querendo saber notícias do meu pai. Então, eu vi que eu comecei a ter uma atuação aglutinadora no Grupo Karma. Muito bom. Bom, vou continuar aqui, depois, se tiver mais alguma pergunta, vocês podem fazer. Professora Tereza, Fatologia, página 5, 9ª linha, de baixo para cima. Por que o temperamento monárquico provoca superficialidade nas inter-relações? Pois é, o temperamento monárquico ele tem algumas características que superficializam, por quê? Tem a questão do orgulho, tem a questão da vaidade, tem a questão da superioridade, da pessoa se sentir superior intelectualmente, moralmente, ideologicamente, intelectualmente também. Tem a questão da acepção de pessoas. Então, eu tinha muito um pensamento assim, não, essa situação não é para mim, não, né? Eu mereço coisa melhor. Ou então, essa pessoa, não vou me relacionar com ela, não, mereço uma amizade melhor do que essa. Mereço uma coroa, né? Eu fazia muito essa distinção. Não, esse contexto, não. Eu recusava convites, às vezes, por causa disso. Não porque eu tinha uma prioridade, algo mais importante para fazer. Hoje, eu recuso por questões de prioridade, às vezes. Mas antes, eu não ia porque eu achava que aquilo não era ambiente para mim. E, às vezes, era uma pessoa de quem até eu gostava, que era minha amiga. Cá entre nós, às vezes você recebe alguns convites que o ambiente não é para você mesmo. Você não está exagerando um pouco ou não? Oi. Olha, realmente, tem uns ambientes que eu sei que não são para mim. Por exemplo, um baile funk. Eu sei que é um ambiente que não é para mim. Então. Mas, por exemplo, já aconteceu assim, de uma grande amiga minha me convidar para um aniversário na chácara da família dela, e eu sabia assim, poxa vida, como que, pela conversa com ela, eu sei que o pessoal vai para lá, fica o dia inteiro assim, bebendo, ouvindo umas músicas assim, que eu não curto. Então, eu fiz a experiência de uma vez que ela me convidou. Realmente, eu não me sentia assim tão bem naquele ambiente, mas eu vi assim,
né, que de certa forma, por que eu não me senti tão bem? Será que tem algum traço meu assim, de achar que, de alguma forma, aquele ambiente não é tão bom, o padrão de energia daquelas pessoas? Porque eu vejo assim, na condição de assistente, às vezes a gente estar no lugar desse é uma oportunidade também da gente estar ampliando as nossas interações e ampliando a capacidade assistencial também. Mas não tem aquele princípio que a gente só pode colocar banca quem tem banca para colocar? É porque assim, eu estou achando que está muito radical demais essa sua história, entendeu? Assim, não aceitou um convite, de repente tem algum motivo ali para não aceitar. Não é qualquer, pode ser amigo, pode ser filho, pode ser alguém. Eu não estou dizendo que seja o caso, não. Estou falando que a gente tem que colocar as duas pontas. Mas, por exemplo, hoje eu já recusei vários convites dessa mesma amiga, mas porque assim, coincidiu de estar, porque tem a aula da EPL que é sábado à noite. Não estou colocando essa amiga em específico. Sim, tá? mas o que eu estou querendo esclarecer é o seguinte, que não é o fato de eu recusar, mas a motivação para recusar. Porque tem certas coisas que eu recuso e fico tranquila. Mas tem coisas que eu recuso e que eu vejo assim, que lá no íntimo tem uma coisa assim, poxa vida, de não querer me misturar, digamos assim. Então é a sua intraconsciencialidade, né? Da intraconsciencialidade. Porque, por exemplo, você quer fazer assistência, você vai para um baile funk, você vai fazer isso? Não vai. Então tem coisas que não tem jeito, que eu sei que não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas o que eu observo muito é a motivação. Então, eu vejo que, às vezes, tem uma motivaçãozinha por trás, assim, de não querer me misturar, de não querer estar com aquele tipo de pessoa, por alguma razão. Então, isso eu comecei a observar. E tem uma questão também, assim, eu sei porque, eu acho que, não sei se é de vocês, mas é um dilema para mim também. Então, tem algumas situações, até familiares, com filho, né, que eu prefiro estar afastado, entendeu? Para poder, sei lá, trabalhar energeticamente aquela situação do que estar lá imersa naquela situação. Será que isso é fuga? Entendeu? Não sei, eu penso que tem casos e casos. Eu acho que tem que pensar. Eu não sei te dizer a resposta correta, né? Mas eu acho que a gente tem que avaliar um pouco mais essa... É bom avaliar mais um pouco, né? Eu entendi, Rosa, mas assim, o que eu vejo assim, na minha análise, eu vou muito assim, o meu critério é pela motivação. O que me motivou a não querer ter esse tipo de interação? Então, esse é o ponto que eu estou usando agora. Quando eu vejo assim, que a motivação ela é válida... Entendi. Aí você não tem problema. Aí tudo bem, mas às vezes eu vejo que a motivação ela tem algo ali. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de teve umas férias que eu fui para Aracaju, né, onde estão os familiares da minha mãe. Então, a gente foi para um almoço na casa da minha tia, onde reuniu várias pessoas da família. Então, eu fui para almoçar lá e, de repente, eu percebi que eu estava me sentindo assim, não estava bem naquele ambiente. Com vontade de ir embora, com vontade de me isolar, de não querer ficar ali, de interagir com aquelas pessoas. Tanto que depois do almoço eu falei assim, eu vou tirar um cochilo ali, mas eu não estava nem com vontade de tirar um cochilo, eu estava querendo me isolar um pouco. Então eu fui para o quarto, né, da minha tia, ela, uma boa vontade, ofereceu lá uma cama para mim, e eu deitei ali e comecei a refletir sobre isso. Eu falei, por que eu estou querendo me isolar nesse quarto? Por que eu não estou querendo ficar com... Todo mundo estava ali, batendo papo, contando piada, falando um monte de coisa. Ali de lazer mesmo, né, de diversão. E eu pensei assim, poxa vida, eu não moro aqui, é uma oportunidade de eu estar interagindo com essas pessoas, que é algo muito difícil eu ir lá, de estar com esses familiares. Por que eu estou aqui isolada nesse quarto? Então, eu tomei uma decisão. Eu voltei para lá, sentei, participei da conversa e me senti bem. Quando eu tomei a decisão de participar daquele grupo ali, eu comecei a me sentir bem. Mas, no primeiro momento, parecia assim, uma resistência mesmo. Você não achou que tinha intrusão nenhuma ainda? Você não achou que levou alguém para o quarto, trabalhou a pessoa e voltou bem? Você não achou nada disso? Como assim? Não entendi, Rosa. Você estava lá no meio, de repente teve uma aflição lá qualquer, com vontade de sair. Depois trabalhou, se posicionou e voltou bem. Nesse sair e voltar bem, você não achou que tinha nenhuma consciência com você? Que você foi no quarto, trabalhou, precisou
daquela reclusão, trabalhou com a Consciex, voltou, você não achou, uma hipótese que você está me colocando agora, que eu vou precisar avaliar. Mas naquele momento o que eu percebi é que o meu posicionamento de estar ali, de estar interagindo com aquelas pessoas, que era uma oportunidade meio rara, né, que não é sempre que eu tenho essa oportunidade, que eu estava desperdiçando isso. Então, é nesse sentido, né, hoje eu observo muito a minha motivação. Por que eu não quero interagir? Então, aí, se eu chegar à conclusão de que é válida a razão, tudo bem, mas se eu perceber que não é, que tem um mecanismo de defesa, que tem alguma resistência, aí agora eu estou querendo fazer o movimento contrário e ver o que acontece. A sensação que eu tenho é que agora, daqui para frente, a sua pesquisa pode acrescentar mais esse dado da multidimensionalidade, gerenciando um pouco isso aí. Eu vou considerar isso. Porque pode ser, eu não estou dizendo que seja não, mas pode ser, sabe? Que essa necessidade de reclusão assim, rápida, de se posicionar, de voltar, de repente pode ter alguma coisa aí que você está deixando passar na sua autopesquisa. Sim, e eu estou me lembrando assim, que quando eu resolvi ir para o grupo e interagir, mudou totalmente o rumo da conversa. E ficou menos banalizado. Porque se você se fortaleceu de alguma maneira. Se você tivesse ficado direto lá, sem ir para o quarto, trabalhar lá suas energias, trabalhar sua pensanidade, se posicionar, talvez você tivesse ficado naquele autoassédio lá e colocado tudo a perder. Ali, né? Entendeu? É isso que a gente tem que olhar, quer dizer, colocar a multidimensionalidade nessas questões. Né? Entendi. Então, essa coisa do loco interno e loco externo, sabe? Então, às vezes é bom você colocar um loco externo também, não o loco externo no outro que está do teu lado, mas loco externo na multidimensionalidade. Né? Tá certo. Então, vamos lá. Fatologia, página 6, segunda linha. Poderia aprofundar as sincronicidades ocorridas após a conscientização da necessidade de transformação? Bom, com relação às sincronicidades ocorridas, né, após a conscientização da necessidade de transformação, eu vejo assim que eu comecei a escrever o verbete em fevereiro no curso de verbertografia. E, de alguma forma, essa situação que eu vivenciei com o Grupo Karma foi uma sincronicidade de eu estar já na fase final do verbete, que eu mandei o verbete durante esse período de internação. Então, eu vi que foi uma sincronicidade que aconteceu, uma oportunidade multidimensional de eu estar redimensionando essa relação com o Grupo Karma. Também na minha vida profissional, assim, eu tinha decidido reduzir minha jornada de trabalho porque eu queria priorizar outras coisas. Eu queria voltar a estudar inglês, né, que eu estou estudando, me dedicar a outras questões. Só que eu precisava de ter uma condição ideal para eu reduzir essa jornada na escola onde eu trabalhava, e, de repente, quando eu cheguei lá, essa condição apareceu. Foi muito fácil tudo se resolver. Então, eu comecei a perceber essa questão da vontade, que a vontade realmente ela aglutina, ela faz uma convergência daquilo que é importante. E se for algo que seja evolutivo, que seja assistencial, então isso é facilitado. Então, eu tive essas experiências assim, que eu estou lembrando agora no movimento. Mas eu vejo assim, que quando a pessoa... Falei da minha casuística, mas, de um modo geral, quando a pessoa ela se conscientiza na necessidade de transformação, ela começa a atrair algumas sincronicidades, situações que vão convergir para que ela realize aquilo. E tem aquela coisa que você falou, do olhar, né? Porque quando você está fazendo a reciclagem, você tem um olhar diferente, como você falou, olhar para a afetividade, não é isso? E aí você começa a enxergar várias... É mais acolhedor, né? Mais acolhedor. Aí você consegue identificar várias sincronicidades que estavam ali que você não consegue ver. Sim, também tem um monte de sincronicidade agora aqui que eu não estou conseguindo ver. Se eu tiver olhos para ver, eu vou enxergar. Né? Então, vamos lá. Parafatologia, página 6, quinta linha de baixo para cima. Como funciona a autoconfiança desenvolvida pelas autorreciclagens, aumentando a confiança na multidimensionalidade? Porque, pelo menos assim, na minha experiência pessoal, eu vejo que a minha relação com a multidimensionalidade ela reflete muito a relação que eu tenho comigo mesma.
se eu tenho uma relação, se eu tenho uma autoconfiança nas minhas demandas, nas minhas realizações, então eu vou atrair a confiança dos amparadores também. Porque se eu estou ali, se eu estou insegura, se eu não estou tendo uma postura mais assertiva, então o amparador vai, poxa, como que vai contar com aquela pessoa? Então, a autoconfiança, ela também ajuda essa conexão. Mais uma postura ombro a ombro, eu estou autoconfiante, eu sei que eu sou capaz de realizar aquela tarefa, que eu sou capaz de fazer aquela assistência que eu estou me dispondo a fazer. Então, essa postura, ela já dá um diferencial também. Na interação com as pessoas e também, né, o amparo extrafísico também confia mais, pô. Então, dá para fazer um trabalho junto com a pessoa ali naquele momento. Lembra que eu chamei a atenção que você colocou aqui a condição do autoimperdoador e você colocou entre parênteses a autodefinologia. Sim. Essa autodefinologia não deixa de ser a autoposição, o autoposicionamento também. Eu acho que essa ideia que você colocou aqui é muito importante. Muito importante. Em Tecnologia, página 6, segunda linha, poderia explicar a técnica da desdramatização emocional, produzindo autodiscernimento nas interrelações? O que é o processo da dramatização emocional? É quando a gente superdimensiona algo que nem é tão grave, não é tão sério. Então, acontece um problema, uma divergência, então, muitas vezes a gente dramatiza isso, a gente coloca isso como algo muito sério, muito importante, né? E no momento em que a gente desdramatiza, começa a atuar mais com mental soma, a gente começa a ter mais clareza da situação, porque o emocional, ele ofusca a percepção. Então, a pessoa começa a enxergar aquilo do ponto de vista emocional. Ela só vê o problema. E quanto mais ela olha para o problema, mais o problema cresce. Então, quando a gente traz para o mental soma e começa a olhar de uma maneira assim mais ampla, a gente vê, poxa vida, não é tão complicado assim, não é tão difícil assim, dá para enfrentar. Pode fazer sua pergunta. Tereza, nesse contexto de acepção de pessoas, você conseguiu elencar ou listar os traços do outro que te incomodavam e fazer as respectivas analogias com os seus traços? Pois sabemos que o que nos incomoda no outro, que nos afeta, né, de certa forma, são traços que a gente ainda não conseguiu superar. Então, você fez essa analogia, essa listagem, né, dentre as pessoas que realmente você fazia acepção. Olha, para mim foi muito assim, essa questão de me julgar superior de alguma forma. Então, a acepção, para mim, funcionava muito nesse sentido. Eu me achava superior de alguma forma àquele contexto, àquela pessoa. Então, eu via que era como assim, se aquele contexto, aquela pessoa não merecesse que eu estivesse ali. Que eu podia ter algo melhor, que eu podia ter uma interação melhor do que aquela. Então, eu vejo que, basicamente, essa questão mesmo, desse orgulho, dessa autoimagem distorcida. Então, foram traços que influenciaram muito nessa questão da acepção de pessoas. E hoje, assim, eu tenho um desafio, né? Essa questão da pré-intermissiologia, essa questão da assistência num contexto mais baratrosférico. Então, é uma autopesquisa que eu quero aprofundar, sim, porque eu vejo que não está tão resolvido assim, essa parte. Eu vejo que eu poderia, eu não tenho muita projeção lúcida nesses contextos. E tal, uma hipótese que eu coloco por eu não estar tão aberta ainda. Não, você já está ótimo, você já trocou a coroa por um verbete. É ou não é, gente? Trocou a coroa por um verbete. Imagina. Mas eu quero aprofundar mais nessa parte de... Não, com certeza, todos nós de me qualificar mais. A não ser que tenha algum serenão por aqui, né? De estar mais assim, aberta para fazer assistência sem ficar assim, muito cheia de dedos, né?
Então, eu vejo mais nesse sentido, Silvia, que era essa questão mesmo de me colocar numa condição superior ao outro, que fazia a acepção. Isso é sério. Queria fazer alguma pergunta? Não. Alguma pergunta aí? Então, Tereza Cristina, parabéns Sim. pelo verbete, pela Obrigada. estreia, muito bom. Na página 26, tem um tema da minha pesquisa, na segunda linha, aí eu gostaria que você ampliasse a eliminação de tabus e preconceitos nas relações interpessoais. Essa questão do preconceito, para mim, veio muito nesses exemplos que eu dei. Esse exemplo que eu dei desse encontro familiar, de ter um preconceito assim, de não me dar oportunidade de conhecer, de interagir com aquela situação para ver o que aquela situação significa. Então, o preconceito ele vem de um apriorismo, de eu ter um sistema de valores muito rígido. Então, dentro desse sistema de valores, não cabem certas situações. Então, começar a considerar como se esses valores estivessem corretos. E aquela situação é que está errada. Os meus valores estão certos, mas a situação está errada. Então, eu tenho razão. Então, eu comecei a colocar em xeque esses valores. Será que esses valores estão compatíveis com a minha postura de ser uma assistente? Então, é como a Rosa falou, a gente tem que ter o discernimento, né? A gente não pode querer assim, não, agora, né, tudo vai... Porque depende muito, assim, eu vejo que é uma construção. Eu não posso também me forçar a fazer algo que não está resolvido, porque senão cai na superficialidade. Senão vira algo meio religioso, né? Então, agora eu vou ser boazinha, eu vou me dar bem com todo mundo, não é por aí. Agora eu vou me sentir bem em qualquer lugar, em qualquer situação. Eu vejo que não é uma coisa assim, que eu vou fazer para provar alguma coisa para mim mesma, mas sim é de me colocar em desafio. Agora, Tereza, aqui na página 28, na exemplologia, tem a questão da autorreciclagem afetiva primária. Você coloca a realizada considerando apenas a vida intrafísica nas interrelações. E a outra, a autorreciclagem afetiva avançada, a realizada considerando a visão multidimensional das interrelações. Eu fico pensando, como é que fica a questão da transmigração nessa questão que você está colocando do verbete? Como que você classifica a transmigração nessa autorreciclagem afetiva? Como assim? Eu não entendi muito bem a relação da transmigração. Eu também não entendi. Você quer o quê? Se são nossos amigos? Assim, o contexto da transmigração é que algumas consciências elas são levadas para outros planetas de origem menor, devido ao fato delas estarem mais adaptadas àquele holopensene. Então, eu vejo que, no caso da autorreciclagem afetiva, existem percentuais de afetividade que nós desenvolvemos com cada consciência. Tá? Então, por exemplo, no caso dos seres humanos, tem pessoas com as quais nós convivemos várias vidas, 100 vidas, a nossa afetividade é muito maior do que aquelas com as quais nós convivemos uma vida, 2 vidas. Então, isso aí também eu vejo que precisa ser levado em consideração. A questão dos animais também, das árvores, das plantas, né? Então, eu vejo que essa autorreciclagem afetiva é mais ampla. Né? Então, você está colocando em termos de ser humano, eu vejo que é importante sim. Mas mesmo entre os seres humanos, seria interessante também ver essa questão dessa autorreciclagem afetiva, que ela vai cada vez mais avançando, se consolidando naquelas relações que não foram tão duradouras assim em vidas anteriores, vidas passadas. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, considerando agora esse foco assim da parte de vivência, de afinidades, de valores. Tá? Então, a gente vê, por exemplo, nós vivemos num mundo em que a marginalidade está assim. Então, nós estamos convivendo com marginais, pessoas que são transferidas de presídio. Esses são companheiros evolutivos também.
Agora, nessa questão da autorreciclagem afetiva, nesse momento eles não podem ficar ao nosso lado. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão, essa disparidade de valores. Ah, tá, porque eu tinha colocado antes, né, essa questão dos valores, de colocar em questionamento os valores. Mas eu vejo assim, é importante a gente ter clareza das diversas formas de interação que a gente tem. Então, existem aquelas interações que são por afinidade e que são boas, são prazerosas, são aquelas amizades que são nutritivas, no sentido de acolhimento, de carinho, de troca afetiva. Então, essas são amizades que elas são importantes para que a gente possa, para que cada pessoa possa ter a sua nutrição afetiva. Tanto que eu coloquei aqui, né, até no sinergismo, né, a questão das amizades, o efeito da efeitologia, o efeito potente das amizades. Então, existem aquelas relações, por exemplo, o grupo karma familiar, que pode ser que, no grupo karma familiar, a gente não tenha pessoas com quem a gente não consiga estabelecer esse nível de troca afetiva. Mas, se estamos naquela família, porque tem algo a ser trabalhado ali, algum tipo de retratação, de reconciliação. Então, a gente precisa ter esse olhar. O que eu tenho que trabalhar com essa pessoa? Não que ela vai se tornar aquela amizade no mesmo nível de outras que eu tenho, mas dentro dessa relação, o que tem que ser trabalhado aqui? Então, eu vejo essa questão assim, com os réus, né? No caso, você está colocando aí. É um outro nível de interação. Não é aquela interação por afinidade de amizade. É uma relação por afinidade de assistência. Porque, em algum momento... E quando você tem um filho com os réus? E quando você tem um filho com os réus? É de afinidade mesmo. Isso pode acontecer, mas eu estou colocando assim, fora do grupo karma. Então, é que é uma afinidade de assistência, porque a pessoa... Você sabe aquela conta que o professor Valdo fala? Que quando a família tem mais de 17, sempre tem uma com os réus ali. Sim. Mas eu acho que isso também é de milhões de pessoas. Eu estou falando de grupo karma aqui, mas pode ter uma pessoa que é do meu grupo karma, que não é da minha família. Mas a gente está entendendo exatamente o que você quer dizer. Então, eu acho que primeiro você tem que resolver a sua afetividade. Eu acho que você tem que... Eu pelo menos, estou entendendo. Acho que está todo mundo aqui entendendo. Não sei se estou conseguindo explicar, mas são vários níveis de interação afetiva. Então, a gente tem que ter clareza. Qual é o nível de interação que eu preciso ter com essa consciência ou com esse grupo? Para não misturar também, né? Agora, a questão que você falou da transmigração, né? Eu penso que a transmigração das pessoas que não conseguiriam ficar nesse planeta com essa condição que nós temos e resgatar a evolutividade delas, então elas são colocadas, encaminhadas para outros planetas, para mim isso é a maior demonstração de afetividade, de transafetividade dos serenões e das CLs com essas pessoas. Então, enquanto você estava respondendo para ela, eu pensei que abrir mão das pessoas também é um nível de afetividade muito alto, porque é uma abnegação. Você fica sem aquela pessoa, mas aquilo é o melhor para ela naquele momento. Então, a gente vê aqui muitas mães assim que reclamavam, não comigo, com o professor Valdo, né? Porque o filho é alcoólatra, porque o filho é isso, aquilo outro. E ele falava, interna, deixa não sei quanto tempo lá internado. E aquilo era um caos para a mãe. Então, assim, esse abrir mão daquela pessoa durante aquele período de tempo é a maior demonstração de afetividade para aquela pessoa. Então, a afetividade não é só estar perto, não é só ter habilidade para ficar perto. Mas eu compreendo exatamente o que você está falando, que antes de você chegar nesses níveis todos de afetividade, primeiro você tem que ver o que você pensa em relação ao outro. Você está mais focada na sua autopensinidade em relação ao outro. Que é um problema sério também, né? De acepção de pessoas, de aceitar o outro como ele é, de aceitar as diferenças, o binômio de admiração e discordância.
ver de que Eu acho forma que eu é por posso aí que a gente assistir aquela começa. consciência. E até questionar, será que nesse momento eu tenho condição de assistir essa consciência? Pode ser que naquele momento eu nem tenha essa condição. E você tem coerência com a sua taxologia, que você coloca na ordem lógica, primeiro é intraconsciencial, depois é interconsciencial. Sim. Então, eu acho que você está extremamente coerente com o teu verbejo, com a tua postura. Tem várias pessoas querendo falar, a gente tem só 6 minutos. Vamos lá, vamos fazer as respostas mais rápidas aí. Eu ia comentar a respeito, o que você estudou? Coloca mais o microfone, assim. O que você estudou? Melhorou? Melhorou. O que você estudou a respeito de nossa sociedade, planeta Terra, está praticamente individualista com essa globalização, todo mundo pensa em dinheiro, todo mundo correndo atrás do trabalho, ninguém pensa em ter mais afinidade, está todo mundo na internet, ninguém fica, em vez de estar conversando pessoalmente, tomando um cafezinho, está no celular, ou está no Facebook. Isso também é uma troca de afetividade, uma falta, né, de afetividade pessoal, né, e presencial. Como que você vê tudo isso? Como que você coloca essa questão da sociedade como um todo, no mundo todo? Eu vejo assim, essa questão da SOCIM. Então, a SOCIM, ela cria padrões de comportamento, ela cria um sistema de valores, e a contribuição que eu vejo que nós podemos dar é esse olhar, ter um olhar diferente, né, para as consciências, para as relações, porque só o fato de ter pessoas que não estão dentro desse sistema de valores, né, desse sistema de condutas, isso já é uma forma de assistir. Né? Tem até aquele princípio, muita ajuda que não atrapalha. Só o fato da pessoa não estar compactuando com aquilo já é uma forma de assistência. Agora, se a pessoa pode contribuir mais, né, quanto mais a pessoa puder contribuir, melhor. Aí entra na questão da qualificação da assistência. Ela precisa se qualificar cada vez mais. Então, aí entra, muitas vezes, a questão do atacadismo consciencial, questão das GESCONs, da TENEPs. É uma forma de estar contribuindo, na medida da condição de cada um para fazer essa assistência. Então, é essa postura crítica, autocrítica e heterocrítica, com relação ao sistema de valores. É a pessoa não ser engolida por isso, mas também, né, não é a pessoa se excluir de uma forma assim, de achar que aquilo não, é negativo, que eu não quero me envolver. Então, essa questão da interação com a SOCIM, ela é algo assim que eu acho bastante complexo, porque nós vivemos na SOCIM. Então, a gente, de certa forma, a gente está interagindo com todo esse sistema de valores, mas de que forma a gente pode contribuir para melhorar essa condição? Qual é a contribuição que eu posso dar dentro das minhas atuações? Então, eu vejo que essa é uma forma de não ser engolido e de procurar fazer algum tipo de assistência dentro da SOCIM. É só um acréscimo, né, que eu gostaria de falar. Saber de você se você concorda, né, que para a gente realmente exercitar o universalismo, um dos primeiros passos está em a gente se interessar mais pelo outro. Né? Se você concorda com isso, gostaria de fazer algum comentário. Sim. De compreender que uma das formas, né, da gente realmente estar exercitando o universalismo consiste em a gente se interessar mais pelo outro. Né? É uma forma de exercício, né, da gente passar a nos interessar mais pelo outro, independente do que o outro possa ter a nos oferecer, independente de sua condição social, classe, país, seja lá o que for, né? O interessar-se mais pelo outro, pela outra consciência. Sim, até foi falado num dos verbetes, né, desses últimos dias, a questão da conscienciofilia. É ter essa postura de conscienciofilia. A sua frase enfática fala um pouco isso também. Sobre o universalismo e o fraternismo. Mas aí, por isso que eu coloquei essa questão do compreender. Porque a gente só pode se interessar pelo outro quando a gente se dispõe a entrar no micro-universo consciencial do outro.
despojado de qualquer tipo de preconceito, de apriorismo, é procurar conhecer como que funciona esse micro-universo consciencial. E é um desafio, porque na medida que a gente se interessa pelo outro, a gente acaba descobrindo coisas na gente mesmo. Coisas que nem sempre são muito agradáveis, né? Mas é um risco. E é um risco que vale a pena correr. Então, é essa questão mesmo de tentar compreender, antes de ter qualquer reação, procurar compreender a outra pessoa. Eu acho que esse ponto forte do seu verbete, na minha opinião, é essa. É que a afetividade é estar aberto para o outro, é compreender o outro, é gostar do outro, é querer o outro, mas primeiro tem que voltar para a sua intraconsciencialidade, para burilar a sua intraconsciencialidade, senão esse querer o outro, esse gostar do outro e esse olhar para o outro vai ficar todo capenga também, né? Porque se o olhar não for interno, fica tudo muito superficial. Então, daqui a pouco, eu vou estar num auto-engano. Eu vou estar achando que eu estou super bem. E eu estou na superficialidade. Esse eu acho que é o seu ponto alto desse verbete. Nosso tempo acabou. A gente poderia ficar conversando aqui várias e várias horas sobre o verbete. Esse tema é realmente muito bom. A gente parabeniza você pelo seu verbete. Agradecemos a participação sua, em primeiro lugar, de todos aqui. Dos teletertulianos também, entendendo, né, que esse debate, essas perguntas, tanto dos tertulianos quanto dos teletertulianos, é o que realmente movimenta aí o nosso debate. Aguardamos todos vocês nos próximos dias aqui de debate, da tertúlia, e passamos então para o nosso comercial. Obrigada a todos. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje. Foram 53 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 19 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado, a Lucy Meres, com o programa Verbetografia. Boa tarde a todos, tertulianos e teletertulianos. A Enciclosapiens convida a todos para participar do programa Verbetografia, que objetiva oferecer informações técnicas desenvolvidas para a redação de verbetes. O curso predispõe a aquisição de pelo menos 5 atributos mentais somáticos: detalhismo, exaustividade, linearidade autopensênica, lógica e pesquisística. Nós temos uma turma de semipresencial iniciando no dia 12 de março, com aulas presenciais na sala da Enciclosapiens, todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h30. O restante do curso em EAD. A duração é de 12 semanas, com 48 horas de aula. Nós também iniciamos, no dia 27/2, a EAD à distância. Se alguém ainda tiver interesse em participar, até na quinta-feira a gente estaria aceitando, então, as inscrições, que podem ser feitas na recepção do CAEC. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Protagonismo Proexológico, especialidade Proexologia, com a verbetógrafa Sandra Rodrigues. Muito obrigado e boa tarde a todos.